mama? Pois é. Os casos mais registrados são nas fêmeas. Patriota Júnior está de volta. Então, Patriota, o que pode contribuir para o surgimento do câncer de mama nos animais? Oi, Renata, de volta aqui no Manhã Cidade. Isso mesmo, os casos aí de câncer de mama ocorrem quase que exclusivamente nas fêmeas, né? Nos machos já é mais raro, principalmente naquelas fêmeas, né, cadelas e gatas, que têm uma idade mais avançada ou que não são castradas, né? Eu vou conversar aqui sobre esse assunto com a Arielle Soares, ela é veterinária. Doutora, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. O que é que pode contribuir para o surgimento do câncer de mama nos pets? Bom dia. Então, como você bem falou, né, é uma afecção mais comum em cadelas e gatas idosas. Então, o avançar da idade, a gente sabe que é um fator predisponente. Outros fatores, como tipo de alimentação, também a gente está falando de obesidade, né? Então, animais que têm uma dieta desbalanceada, que são obesos, a gente sabe que tem uma maior predisposição. Tem o fator genético também, né? A gente tem predisposição de algumas raças. E a não castração, né? Então, a gente sabe que existe um envolvimento aí de alguns hormônios, especialmente estrógeno e progesterona, né? Que elas têm uma participação numa maior incidência de tumores mamários em cadelas e gatas. Então, cadelas e gatas não castradas têm uma maior incidência de tumores mamários. Existem raças que têm maior predisposição para desenvolver o câncer de mama ou não? Sim, temos sim. Então, uma raça muito comum, que é o Poodle, os Goldens, né, os Goldens Retriever, também tem uma predisposição, Pastor Alemão, são alguns exemplos de raças que são muito comuns de a gente ver, né, no dia a dia, que tem uma predisposição maior. Então, nessas raças em especial, a gente fica mais de olho aí nesse acompanhamento. Ô, doutora, como é que o tutor pode detectar o câncer de mama assim em casa? Tanto para as cadelas, né, para as gatas. O animal, ele dá sinais, tem como identificar com o toque, assim como acontece nos humanos? Sim, essa é uma pergunta muito boa, inclusive, porque a gente pode sim, assim como nós mulheres, né, fazemos o autoexame de mama em casa, a gente pode fazer isso também dos nossos pets. E pode ser até ali no momento de descontração, de brincadeira. Então, você vai realmente palpar a mama, né, do seu pet. Então, vai lá assim, como se fosse uma pinça, né, palpando cada mama, massageando a região entre as mamas à procura de qualquer nódulo. Outra coisa também é que, às vezes, a gente pode ver, quando a gente palpa a mama, pode sair alguma substância, como sangue, um líquido inflamatório. Então, isso também pode fazer, né, acender aquela luzinha de alerta para que a gente procure um serviço veterinário. E outra coisa que eu gostaria de reforçar também é que, muitas vezes, quando o nódulo está pequeno, aí o tutor diz, não, vamos esperar mais um pouquinho, é só um nódulozinho. Mas a gente tem que pensar da mesma forma que a gente pensa na gente, né? Se eu resolvo enquanto está um nódulo pequeno, é muito mais fácil da gente resolver do que a gente esperar esse nódulo crescer para procurar uma assistência médica, tá? Então, ao menor sinal de qualquer nodulação, qualquer alteração, já procura o médico veterinário. E até mesmo nas rotinas de consulta, o próprio médico veterinário pode identificar isso e já prosseguir para o tratamento. No caso dos pets, como é que é direcionado o tratamento para o câncer de mama? A primeira opção é a retirada cirúrgica. Se houver essa possibilidade, né, de retirada cirúrgica, então, quando a gente identifica um tumor, a primeira coisa que a gente faz, a gente começa a fazer o estadiamento desse tumor. Então, a gente começa ali com uma citologia, por exemplo, para a gente tentar ver qual o tipo de tumor, porque a gente tem alguns tumores benignos, né, mas vale lembrar que, principalmente em cadelas, de 35% a 50% dos casos de neoplasias mamárias são malignas. Então, isso é um dado recente, né? Então, assim, a grande maioria é maligna. Mas a gente começa com o estadiamento desse tumor para a gente ver se tem metástase, né? Então, se esse tumor, que a metástase significa dizer se esse tumor está em algum outro local ou só está na mama. E havendo essa possibilidade de retirada cirúrgica, é a melhor opção. E aí, em alguns casos, a depender, a gente precisa também fazer quimioterapia, que muita gente não sabe, mas existe quimioterapia também para os tumores de cães e gatas também existe. Então, essa decisão, se vai ser só retirada cirúrgica ou quimioterapia também, que é o que a gente tem mais convencional por aqui, vai ser do médico veterinário, né, junto com o paciente ali, dependendo do caso. E na veterinária também existe a especialidade de oncologia, né, assim como na medicina humana. Então, já existem profissionais capacitados e especializados na área, inclusive aqui em Caruaru também, né, que fazem esse trabalho, né, aí para os pets.
Ô, doutor, agora é possível evitar o câncer de mama nos pets? Alguma coisa que o tutor possa fazer que possa prevenir o surgimento da doença? A principal questão é a castração, né? Então, isso já é algo antigo, né, que a gente vem falando sobre. A castração, principalmente ali após o primeiro cio, existe literatura falando antes do primeiro cio, mas existem outras alterações que não são interessantes de a gente castrar antes do primeiro cio. Então, após o primeiro cio, né, você fazendo a castração, a gente tem uma redução aí, em média de 8% dos tumores de mama, né, em cadelas e gatas também. Então, a castração seria a melhor forma da gente tentar prevenir esses tumores de mama lá na frente. E aí eu também pontuo com a alimentação. Uma alimentação com nada específico, né? Mas assim, uma dieta balanceada e completa para a gente evitar principalmente a obesidade, que a gente sabe que é um fator predisponente para tumores não só de mama, mas isso é um ponto muito, muito importante. E após a presença dos tumores, a gente, em cadelas e gatas também, a gente vem falando sobre a dieta cetogênica, né? Em tumores, seja de mama ou outros tipos de tumores, que ela tem um efeito benéfico aí para ajudar nesse tratamento também. No caso daquelas medicações injetáveis, né, aplicadas principalmente em cadelas, para ela não ter filhotes, aquilo traz malefícios também para o animal, doutora? Traz sim. Inclusive, né, a gente não recomenda, né, a classe veterinária, a gente não recomenda utilizar esse tipo de produto, porque já se sabe que, de fato, existe uma maior chance, né, desses animais desenvolverem tumores de mama devido ao uso desse tipo de produto. Então, realmente, se não quer que entre no cio, faça a castração, mas não utilizar esse tipo de produto, porque realmente não é interessante. Existe também algum tipo de suplemento que auxilia a saúde dos pets para evitar o surgimento de tumores? Olha, suplementação, se eu fosse falar de algum, eu falaria do ômega 3. O ômega 3, ele tem um excelente efeito anti-inflamatório, né, sistêmico, não só vai ajudar nessa questão da prevenção de tumores, mas também na saúde cardíaca, saúde renal, exatamente por esse efeito anti-inflamatório que ele tem. Nós utilizamos muito em humanos também, mas se eu fosse citar um suplemento, eu citaria ele. Mas como eu te disse, o principal ponto mesmo é você tentar manter ali o seu pet com um peso ideal, sem obesidade, que é algo que a gente tem visto muito aí comumente no dia a dia. Perfeito, obrigado pelas informações. Conversamos aqui com a Arielle Soares, veterinária. Aquilo que vale para os humanos, Renata, com relação à prevenção, vale também, claro, né, para os pets, quando descoberto ali logo no início, né, as chances de cura são maiores também. É com você. Obrigada, Patriota, pelas informações. 924 WhatsApp Cidade.